pessoas experientes, trazer pessoas importantes da nossa comunidade que façam um depoimento sobre a sua obra, né, sobre o seu trabalho acadêmico. E a ideia é que seja uma conversa mesmo, né? Nós passamos a palavra hoje aqui ao professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele conte um pouco da sua trajetória, comente alguma obra, e depois de falar, aí fica a conversa, né? Um pouco o autor é que conduz, pode ser interrompido, enfim. No ano passado foi assim, o pessoal falou 40 minutos, 50, e aí abriu ao debate, né? Conversando sobre a trajetória, né, de vida que... Perguntas e ninguém vai debater. Debater a vida do Vanderlei. Debater a obra, mas a obra merece ser debatida. Então nós, enfim, não quero falar muito, eu acho que essa atividade é legal. O ano passado havia muita reclamação de que o horário batia com o GTs, então foi pedido que nós fizéssemos ao final. Então nós atendemos a esse pedido, parece que deu certo, né? Nós estamos com um público grande. Então, sem mais demora, eu passo a palavra ao Vanderlei. E muito bem-vindo, e estamos todos curiosos para debater o seu trabalho e conversar sobre a sua trajetória. A ideia que eu tinha com licença, a ideia que eu tinha era de que eu ia me reunir com um grupo de colegas e estudantes, os quais fariam perguntas sobre um ou outro livro, uma ou outra questão. Era isso que eu imaginava que fosse acontecer. Mas aqui chegando, o Marcelo me disse que eu tenho que contar a minha vida. Tudo. E, pois é, eu disse que tanto quanto possível, sem censura. Né? Eu comecei a enumerar as coisas que eu contaria sem censura e disse, é melhor não. Então, voltamos a uma coisa um pouco mais formal, uma coisa um pouco mais antisséptica. Eu não preparei nada, evidentemente, não imaginava que fosse encontrar tantos bilheteiros, né, presentes, mas o que eu posso dizer? Eu vou contar o quê? Minha vida acadêmica, né? Minha vida, como é que eu comecei? Eu me formei em filosofia mesmo, estudei filosofia. E eu gostava muito de filosofia grega. Eu tive um professor, entretanto, que moldou para mim a imagem do que deveria ser um intelectual. Chamava-se Álvaro Borges Vieira Pinto. E era uma pessoa de uma lisura, de uma honestidade, de uma retidão. Ele mostrou para mim, para nós que fomos alunos dele, na gloriosa FNFI, Faculdade Nacional de Filosofia, a primeira faculdade colocada na faixa, esta faculdade é nacionalista, a trajetória de Álvaro Vieira Pinto, para mim, foi uma espécie de modelo que um intelectual, um candidato a ser um professor, deveria ter sempre em mente. Ele se formou em medicina, o Álvaro Vieira Pinto, e fazia pesquisa sobre câncer. Nascido e criado em Botafogo, ele foi amigo desde pequeno, um grupo de garotos com ele cresceram, e um era Santiago Dantas, foi ser advogado, grande advogado. Outro chamava-se Plínio Susequinde, que era talvez o maior amigo dele. Plínio Susequinde veio a ser, naquele tempo, catedrático de física clássica na FMI. E quando ele estava estudando, o Vieira Pinto ficava jogando com ele, e, enfim, lá conversando, sei lá o quê. Ficavam. E o Plínio disse que ele tinha um talento muito grande para matemática, ele devia fazer matemática e física. Ele já era formado, ele já era médico, ele não clinicava, fazia pesquisa, mas estava insatisfeito. Evidentemente, pesquisas de câncer no século passado no Brasil, certamente
não animava muito quem pretendesse descobrir alguma coisa, avançar alguma coisa. Ele se animou, fez concurso para a Faculdade de Nacional de Filosofia. Naquele tempo, os dois departamentos eram juntos, matemática e física. Passou, foram 2 aprovados apenas, no tempo não tinha essa, não era uma questão de número, era uma questão de vaga. Foram 2 aprovados, ele foi aprovado em primeiro lugar. Começou a cursar física e matemática e se interessou por lógica, lógica moderna, lógica contemporânea, lógica simbólica. Começou a estudar isso e, conversando com os professores da área de filosofia, na verdade eram padres jesuítas que controlavam o departamento de filosofia na Faculdade de Filosofia, foi convidado, ainda estudando, já médico, mas não praticava mais, ainda estudando física e matemática, convidado a dar cursos de lógica contemporânea no departamento de filosofia. E assim foi que, em se formando em física e matemática, ele começou a sua vida, agora como professor de lógica contemporânea no departamento de filosofia. Já era outra coisa. Como se fazia naquele então, o nomearam catedrático de História da Filosofia. Isso acontecia, você amanhecia catedrático de alguma coisa. E aí era pro resto da vida. Uma vez isso acontecido, ninguém tirava você de lá, não havia jeito de tirar de lá. Ele só aceitou isso na medida em que fosse imediatamente marcada a data do concurso, porque também acontecia isso, eram todos catedráticos interinos a vida inteira, não, era nomeado catedrático interino, mas os concursos jamais se realizavam. Eram catedráticos interinos a vida inteira. Ele exigiu, para aceitar essa posição, que fosse marcado o concurso. Né? O concurso foi marcado para 3 anos, depois que ele tomou posse como catedrático interino. Pois bem, tendo em vista essa posição que ele passou a ocupar, ele foi estudar grego, foi estudar latim, já sabia alemão, inglês, francês, essas línguas fáceis. Porque a cadeira de História da Filosofia não era subdividida em períodos, portanto, o catedrático, interino ou não, era obrigado a dar conta da filosofia pré-socrática até a filosofia contemporânea. Né? E ele foi estudar, portanto, grego, latim, para ler os autores antigos no original. Porque ele achava que isso era obrigação dele para ensinar a filosofia grega, ele tinha que ler os autores que ele estava ensinando. Assim ele compreendia o trabalho intelectual. A tese de catedrático, de cátedra no concurso, que ele preparou, mobilizou tanto os conhecimentos que ele havia adquirido em física, quanto os conhecimentos de filosofia, e mais os conhecimentos de filologia grega que havia aprendido. A tese chamava-se a cosmologia, a dinâmica na cosmologia de Platão, ensaio sobre a dinâmica na cosmologia de Platão. E era nada mais, nada menos do que uma discussão filológica de um trecho que foi corroído pelo tempo do diálogo timeu de Platão, que é o diálogo cosmológico da origem do mundo, o diálogo cosmogônico de Platão, cosmológico. E ele sobreviveu com algumas de suas partes deterioradas. E há, evidentemente, que os especialistas passam a vida, ganham cátedras, né, discutindo qual possivelmente poderia ser a palavra que está faltando, foi corrida. A interpretação dele, de um pedaço deteriorado, de uma passagem do Timeu que estava deteriorada, serviu de base à tese propriamente dita, que era a de que, no Timeu, Platão havia antecipado a lei da inércia de Galileu, ali que juntou, então, portanto, a física clássica com a filosofia grega, clássica também. E o argumento dele, além do argumento físico, tinha por fundamento uma interpretação
uma discussão filológica do grego clássico. Esta tese criou um problema sério, uma celeuma dentro da faculdade. Não pela substância da tese, mas pelo fato de que ninguém queria sentar na banca para examinar. Foi uma dificuldade montar a banca para examinar a tese do Vieira Pinto. Finalmente, conseguiram descobrir alguns dominicanos encerrados em monastérios a 7 chaves, sequestraram os dominicanos, que só os dominicanos sabem, e os jesuítas sabem essas coisas, e levaram lá e fizeram uma banca. E ele foi convidado para apresentar a sua tese na cátedra, na cadeira, no curso de Pierre-Maxime Schule, que era um grande especialista em filosofia clássica grega, foi apresentar sua tese lá, foi muito bem recebido. Bom, vejam bem, então, esta figura, ele fez algumas outras coisas que eu não vou contar, que parece uma coisa assim, de Carlyle, né? E colocou um problema sério, porque eu gostava muito de filosofia grega. Consequentemente, eu me via na obrigação de aprender grego, né, para poder assumir qualquer posição nesse sentido. Só que a vida, não só a minha covardia, né, isso eu posso falar, não posso, Aline? Isso eu deixo. E também, momento da minha própria vida, eu fui convidado para ser assistente dele quando terminei meu curso, e ia trabalhar com ele, quando eventos políticos complicaram e eu terminei no ISEB. Eu comecei a trabalhar no ISEB, o ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiro, uma instituição subordinada diretamente ao ministro da Educação, que durante a década de 50, a segunda metade da década de 50 do século passado, formulou uma série de estudos sobre o Brasil. Foi nesse instituto que trabalharam Celso Furtado, Inácio Rangel, Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré, Ézio Távora, Tomar Campos, uma série de personalidades que trouxeram uma renovação nos estudos históricos, nos estudos sociológicos, Hélio Jaguaribe, nos estudos de economia no Brasil. Foi ali no ISEB que Celso Furtado fez uma série de conferências que veio depois a constituir a formação econômica no Brasil, que é um clássico da nossa história econômica moderna. Foi ali que Celso Furtado, numa conferência, apresentou a ideia da CIDEM, num volumezinho publicado chamado Operação Nordeste. Foi ali que Hélio Jaguaribe apresentou o nacionalismo na atualidade brasileira, que provocou uma crise dentro do ISEB, com a saída dele, inclusive Hélio Jaguaribe, e provocou uma mobilização muito grande do movimento nacionalista, tendo em vista algumas das teses que ele defendia ali, favoráveis ao capital estrangeiro, por exemplo. Era uma época em que isso era inaceitável. Foi no ISEB, e, portanto, com essa descrição, suponho que seja suficiente para indicar que o ISEB tinha como grande opositor, além dos órgãos de imprensa conhecidos de todos, que continuam até hoje com as mesmas posições, tinha também como opositor o Globo, o Sistema Globo de Comunicações. Tinha como opositor a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra era uma instituição que formulava diagnósticos sobre o Brasil em contraposição aos diagnósticos e debates que se processavam no ISEB. Foi no ISEB que eu fui ser assistente do Vieira Pinto lá no Departamento de Filosofia. Mas já então insatisfeito com a filosofia, porque no Brasil, naquela época e até hoje, em grande parte, fazer filosofia é discutir a opinião de historiadores sobre as ideias dos filósofos, né? Então, as pessoas são especialistas em Platão. Os filósofos são especialistas em Marx, são especialistas em Mendes de Biran, né? Então, a filosofia no Brasil é muito tacanha, se entende filosofia como uma discussão historiográfica das opiniões dos filósofos.
Não há, na verdade, uma filosofia no Brasil brasileiro, né? Nem havia. E eu fui fazer uma pesquisa sobre a história da filosofia no Brasil, e Amando do Vieira Pinto. E ia lá para o departamento, para a área, para o setor de documentação classificada, não é classificada, mas reservada, da Biblioteca Nacional, porque não estava ainda classificada, não estava disponível ao público. E passava dias lá, lendo autores do século XVIII, do século XIX brasileiro, com histórias muito engraçadas, né? Eles apresentavam a alma e o mundo, né? Uma tese de filosofia de um professor na Bahia, que ele, a tese dele é de que ele era médico, que pesquisava o cérebro e nunca tinha descoberto a alma dentro do cérebro, uma tolice dessa magnitude, mas que provocava escândalo. Este cidadão, cujo nome me esqueço, se eu tivesse preparado, não lembraria, ele foi perseguido na rua, deram uma surra nele porque ele defendeu essa tese que nunca tinha descoberto ou encontrado a alma nas suas pesquisas no cérebro. Ele era um materialista. Então a filosofia, não obstante não ter nenhum sentido real, provocava divisões sérias e conflitos reais dentro da sociedade brasileira. Mas eu estava insatisfeito com a posição de filósofo. Ao mesmo tempo, candidata a filósofo, nesta pesquisa eu comecei a encontrar opúsculos e trabalhos dos filósofos brasileiros que eram análises sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira. Os positivistas, os materialistas, descobriu Tobias Barreto, Silvio Romero, Luiz Pereira Barreto, que era um positivista paulista, com trabalhos interessantíssimos sobre a análise da vida social e política brasileira, pela qual eu já vinha interessado e lia desde faculdade, né, desde a política estudantil. Eu comecei, ao mesmo tempo, trabalhando no ISEB com o Vieira Pinto, trabalhava como assessor técnico do Departamento de Formação e Treinamento de Pessoal do Departamento Nacional do SESC, da Confederação Nacional do Comércio. Era um negócio impressionante. E eu não fazia nada, né? Ninguém fazia nada, aliás. Mas o SESC tinha uma biblioteca sensacional. E eu passava as manhãs lendo autores brasileiros, né? O pessoal do grupo Pensamento Social, comecei a ler ali. Né? Era o meu trabalho. Foi ali que eu li vários autores, descobri vários autores brasileiros na biblioteca do SESC. E isso me interessava, isso me interessava. Eu comecei a me interessar pela reflexão sobre o pensamento político e social, sobre a realidade social brasileira, através da descoberta e do encanto pelo qual fui tomado com os autores brasileiros. Né? Porque havia uma tese no ISEB, onde eu trabalhava, muito curiosa, a de que não havia um pensamento. O ISEB, o pessoal que trabalhava no ISEB, inaugurara, né, um pensamento autêntico, um pensamento não alienado, um pensamento comprometido com a dinâmica real da vida política e social brasileira. E que tudo que existia para trás era, como o Guerreiro chamou, a sociologia era o sorriso da sociedade, inteiramente inútil, inteiramente, puramente decorativo. Eu descobri que isso era falso. Isso era falso. Havia um pensamento político e social brasileiro de extremo valor, de extremo vigor, desde a segunda metade, pelo menos, do século XIX, né? E que tem uma continuidade ao longo do tempo. E eu fiquei envolvido e interessado com isso. O meu primeiro artigo, numa revista séria, quero dizer, não imprensa universitária, uma revista profissional chamada Tempo Brasileiro, foi exatamente sobre esse assunto, nacionalismo e ideologia dominante, em que eu juntei todas essas pecinhas que eu havia descoberto ao longo do tempo, desde Alto Branco, né, César Correia, Espanha Mauá, passando por Alberto Torres, Martins de Almeida, Azevedo Amaral, Virgínio Santa Rosa, toda essa gente
como havia uma tradição, e o ISEB era simplesmente mais um elo, mais uma etapa, um momento nessa tradição de reflexão sobre a vida econômica, política e social brasileira.